Semana passada, nós pensamos um pouquinho a respeito de como Deus trata o pecado. Às vezes, nós não levamos o pecado a sério, assim como Deus leva. E a gente viu que o pecado e reino de Deus são de naturezas incompatíveis. Para abraçar o reino de Deus, é necessário amputação radical do pecado em nossa vida. Não tem como namorar com o pecado e querer também estar no reino de Deus. E hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais difíceis da nossa época. Nós vamos ler ali Marcos 10, de 1 a 12, um assunto que eu já tratei, mas eu gostaria hoje de aplicar para todos nós, para os nossos jovens, para os casais e para as pessoas que se encontram divorciadas ou mesmo recasadas, de maneira que a gente pode encontrar qual é a vontade de Deus e como Deus faz que a vontade dele beneficie as pessoas que estão nessas situações. Vamos nos pôr de pé. Vamos ler Marcos 10, de 1 a 12. Todos acharam? Diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo os seus costumes, ele a ensinava. Alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas, no princípio da criação de Deus, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que divorciar-se de sua mulher e casar-se com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra e eu peço que o Senhor envolva o nosso coração, a nossa mente, com a Tua graça maravilhosa, nos acalmando, nos aquietando, tirando qualquer preconceito e nos ajudando a compreender a Tua vontade. E eu peço que, através da Tua graça, o Senhor nos ensine e nos mostre, nos esclareça que a Tua vontade é sempre a melhor para o ser humano. Ajuda-nos a compreender que os Teus mandamentos são para nos beneficiar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Quando eu preguei o Sermão do Monte, eu já falei sobre esse texto, ali em Mateus capítulo 5, nós falamos sobre divórcio e recasamento, e a gente chegou a algumas conclusões naquela época que eu quero apenas reafirmar, e depois eu quero aplicar de maneira que a gente consiga olhar para essa questão de uma maneira também positiva e não apenas negativa. Então o texto está dizendo assim: lembrando que a semana passada Jesus estava falando a respeito de que era melhor cortar uma mão, cortar uma perna e cortar um olho, do que tendo os dois, duas pernas, dois braços e dois olhos, ser lançado no inferno. E a gente falou também a respeito do tropeço, aquele que causa tropeço diante da pessoa que quer seguir a Deus. Depois que ele terminou esse discurso, diz que ele saiu, então ele voltou para a região da Judéia, segundo diz o versículo 1. E, novamente, uma multidão veio até ele, e, segundo o costume, o que ele fazia? Sempre que a multidão se reunia ao seu redor, ele ensinava essa multidão. Mas aqueles velhos amigos do Senhor Jesus
não davam folga. Mais uma vez, aparecem então os fariseus. Mas é interessante que os fariseus eles estavam sempre perguntando. Mas as perguntas que ele fazia nunca eram perguntas para aprender. Nunca eram perguntas para tirar dúvida. Assim como a gente consegue ver no texto, diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova perguntando. Então a pergunta que eles faziam eram sempre perguntas para testar o Senhor Jesus ou para fazê-lo cair em alguma falha, em algum erro, para que eles pudessem condenar ao Senhor Jesus. E aqui, então, a pergunta foi muito clara. Senhor, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Se você olhar lá em Mateus ou olhar lá em Lucas, eles vão além. Ele fala assim, é permitido divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E aí, o Senhor Jesus sempre fazia isso, jogava a pergunta de volta para que eles respondessem e Jesus pegasse eles na própria astúcia deles. Então, o que Moisés lhes ordenou? Jesus perguntou para eles, no verso 3. E aí, o verso 4, eles dizem, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. A gente tem que entender que esse texto vai nos ensinar o seguinte. Nós vamos falar sobre divórcio e recasamento, e nós vamos ver que toda e qualquer inconformidade com a palavra de Deus traz consigo consequências e desdobramentos para uma vida, família, igreja ou mesmo uma nação. Sempre que eu me desviar do ideal de Deus, eu vou acarretar sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que estão ao meu redor, sobre a igreja ou sobre uma cidade, uma nação, nós vamos acarretar algumas consequências e desdobramentos sobre as decisões que nós tomamos, elas sempre vão produzir algo, elas nunca são neutras. E aqui quando Jesus perguntou o que é que Moisés disse, eles explicaram assim, Moisés permitiu que lhe dessem uma carta de divórcio. O que seria essa tal carta de divórcios? Devemos notar que Jesus não se dobrou à prática da época, mas voltou ao Éden, mostrando que a palavra de Deus ela é supracultural, está acima da cultura e prática das sociedades em que ela penetra. Quando o Evangelho chega no lugar, o Evangelho não se amolda àquilo que as pessoas estão fazendo ali. Ao contrário, o Evangelho quer moldar o ambiente. Lembra que eu contei uma vez que, quando William Carey chegou na Índia, qual que era o costume lá? Quando a mulher morria, eles enterravam... quando o marido morria, eles enterravam a mulher junto. Quando o Evangelho chegou, ele mostrou, não, a mulher tem uma alma individual. O homem é uma alma, a mulher é outra alma. Então o Evangelho entrou e mudou aquela cultura de maneira que, se o Fernando morresse, a Patrícia não precisava ser enterrada com ele. Mudou-se. É isso que acontecia. Então, quando o Evangelho chega, o Evangelho ele não se amolda, mas tudo aquilo que está errado na cultura, ele transforma. E foi transformado. E aqui a gente vê que Jesus perguntou simplesmente o que foi que Moisés lhes ensinou. E os fariseus, eles tinham Moisés numa alta posição. Para os fariseus, Moisés, o que Moisés disse, estava dito. Então, eles se defenderam usando Moisés. Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Se você ler Deuteronômio capítulo 24, verso 1, você vai ver lá que está explicando como era essa carta de divórcio. Por exemplo, um homem casasse com uma mulher. E lá diz, se ele achasse algo que não gostasse, ou seja, provavelmente quando ele casou com essa mulher e só depois do casamento ele descobrisse que essa mulher não era virgem, então ele poderia escrever uma carta e mandá-la embora. Mas era somente por esse motivo. Mas os fariseus lá em Mateus perguntam, ou em Lucas eles perguntam, é permitido repudiar uma mulher por qualquer motivo? Jesus disse, não. Não. E aqui ele perguntou, o que Moisés ensinou? Moisés ensinou que é permitido dar uma carta de divórcio e mandá-la embora. A grande questão é que Jesus volta para o texto dizendo assim, Moisés escreveu essa lei por causa do quê? Por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Por causa da dureza do coração. Ele apenas
organizou uma situação que estava crítica. Porque o que estava acontecendo? Se você vê lá a carta de divórcio, quando um homem dava uma carta de divórcio para uma mulher e ela fosse embora, ele não podia mais pegar ela de volta. Mas antes da carta, o que eles faziam? Ele mandava embora, aí arranjava outra mulher, depois, se aquela mulher, outro homem estivesse de olho nela, ele ia lá, pegava ela de volta. Quer dizer, a mulher, mesmo separada, continuava sendo uma propriedade dele. Então Moisés fez isso para proteger a mulher, e não para dar liberdade para o homem. Ele fez essa carta de divórcio para que a mulher tivesse um pouco de dignidade. Já que você não quer, então deixe que ela vá embora. Mas não fique usando ela para o seu bel prazer. Por isso que houve a carta de divórcio. Mas aqui, Moisés, ou melhor, Jesus, no verso 6, está dizendo assim. O verso 5 ele responde, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Eles não estavam agindo bem, estavam agindo contra a vontade de Deus. Mas aí Jesus disse, mas no princípio, ou seja, Jesus não usou o contexto para regularizar o divórcio e o casamento. Jesus usou o quê? O início. Como é que Deus estabeleceu as coisas? Aí ele diz, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Então, a gente vai ver alguns princípios, mas antes só, Jesus deixa claro que aquilo que Deus estabeleceu por sua determinação e graça, não pode ser anulado com leis criadas por homens. Por exemplo, quando ele diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem, Deus estabeleceu o casamento. Como que é feito o casamento? Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando esse ritual é seguido, acabou. Diante de Deus está casado. A pessoa vai falar, mas como a gente garante que Deus uniu? Se seguir os passos que Deus estabeleceu, está unido por Deus. Qualquer outra lei está abaixo da lei de Deus. Não pode anular algo que Deus fez. Então, como é que é a lei de Deus? Deus estabeleceu, primeiramente, casamento instituído por Deus. Ele é heterossexual. Ou seja, é muito claro o texto, embora hoje a gente tenha casais de tudo quanto é tipo, casal que Deus abençoa é aquele que Ele criou no começo. Um homem e uma mulher. É muito claro quando Ele diz, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Não há espaço para variedade. Mulher com mulher, homem com homem. Casamento é heterossexual e todas as evidências mostram claramente, até a anatomia do corpo do homem e da mulher, mostra que Deus criou um para o outro. Aliás, se o mundo adotar o casamento homossexual, em 100 anos a humanidade é extinguida. Se a partir de hoje o amor homossexual for adotado pela humanidade, a partir de hoje só casar homem com homem e mulher com mulher, em menos de 100 anos a humanidade está extinguida. Isso mostra que é antinatural o homossexualismo. Eli, depois você corta isso para eu não ir para a cadeia, vocês têm que me visitar lá, tá bom? Mas é muito claro como Deus diz. No princípio criou Deus homem e mulher. Qualquer outro tipo de relação é antinatural, é contra a vontade de Deus e é pecado. Primeiro, o casamento ele é heterossexual, um homem e uma mulher. Depois, o casamento ele implica em independência, ou seja, lá não diz assim, por isso Deus os fez, homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Quando ele vai deixar pai e mãe, está querendo dizer que ele vai deixar a dependência financeira do pai. Interessante que muitos hoje querem casar, mas querem continuar mamando no pai e na mãe. Se você quer casar, você está dizendo que você está apto para deixar pai e mãe e criar sua família sem depender do sustento financeiro do seu pai e da sua mãe. É isso que Deus ensina. Se você casou, acabou, corta o cordão umbilical. Agora você tem que ir para sua casa e um homem tem que cuidar da sua mulher e a mulher tem que cuidar do seu marido sem ficar agora mamando o papai e mamãe.
Outra coisa, tem que ter a independência emocional. Qualquer coisinha, a menininha vai lá e volta para a mamãe contar tudo aquilo que o marido fez. Qualquer coisinha, o meninão vai lá, mimadão, ai, não deixou jogar videogame, então eu vou embora para casa. Gente, nós estamos vivendo uma época que homem de 30 anos brigando com mulher porque fica jogando videogame o dia inteiro. O homem jogando videogame o dia inteiro, a mulher lá deitada na cama e o marido lá jogando videogame. Então eu não sei onde que vai parar essa geração. Então a questão é assim, tem que também ter um equilíbrio emocional para poder encarar um casamento de maneira séria. Outra coisa, a independência espiritual. O pai e a mãe levavam, forçavam ir para a igreja. Agora casou, o cara não vem mais na igreja. Ele vinha porque o pai ficava pegando no pé, a mãe ficava pegando no pé, agora não vem mais. A pessoa para casar, ela tem que ter a sua liberdade espiritual, ela tem que cultivar a sua espiritualidade sem que os pais fiquem pegando no pé. O homem é responsável pela vida espiritual da mulher, e a mulher é responsável também por cuidar da sua própria vida espiritual. E também tem que ter uma, independência geográfica. A grande dificuldade de hoje é que os caras casam e vai morar num quarto na casa do pai e da mãe. Sufoca pai e mãe, e ele também não tem a liberdade. Aí depois fala, meu sogro fica se intrometendo, minha sogra fica se intrometendo. Se você tivesse a sua casa e morado 10 quilômetros longe, garanto que o seu sogro e sua sogra não ia ficar intrometendo no seu casamento. Mas você casa e mora dentro da casa do seu pai. Se você está dentro da casa do seu pai tem todo o direito de dar a opinião e de colocar o pitaco, porque você está dentro da casa dele. Se você não quer que ele ponha o dedo, pega e vai morar longe do seu pai e da sua mãe. Viva a sua vida independente. Quando você não precisar do sustento dele, não precisar da casa dele, não precisar das opiniões dele, você está livre para fazer o que você quer. Mas se você está debaixo da saia do seu pai e da sua mãe, você vai ter a interferência deles. E também a independência intelectual. Ou seja, você não precisa ter a mesma cabeça que o seu pai e que a sua mãe tinha a respeito de casamento. O casamento seu é seu e da sua esposa. Não é do seu pai e da sua mãe, nem do seu sogro e da sua sogra. O que eles faziam, seu sogro, sua sogra, seu pai e sua mãe, pode ser que seja bom, mas pode ser que não seja bom para você. E algo que eles não faziam, que eles achavam que era ruim, pode ser que seja bom para você. Então vocês têm que ter uma independência intelectual e aprender com Deus o que é o casamento e viver o casamento pessoal. Cada um viver o seu casamento. Outro aspecto do casamento instituído por Deus, ele é o quê? É uma unidade. A palavra lá, vai se unir à sua mulher, é como se fosse passar cola e grudar. Se você pegar 2 folhas de papel sulfite, passar cola e grudar, depois você consegue tirar e ter 2 folhas. Com certeza você vai conseguir arrancar alguma coisa, mas uma vai ficar com parte da outra e a outra vai ficar com parte da uma. Você não vai conseguir mais 2 folhas perfeitas. Uma vai ficar grudada na outra. E quando Deus une um homem e uma mulher, é a mesma coisa. Nunca mais você vai poder falar que você é solteiro. Você nunca mais vai ter a vida que você tinha antes. Mesmo que você se separe, você vai carregar traços da sua ex-esposa ou do seu ex-marido. Isso é inevitável. E se você casar de novo, você vai transferir para o outro cônjuge coisas que o outro fazia. E talvez esse novo cônjuge não tenha culpa alguma, mas qualquer semelhança na maneira, na conduta, você vai descontar em cima desse novo cônjuge. Então, depois que você casou, não tem mais como você voltar e ser solteiro. Você estará casado até que o outro morra. Mas não precise matar ninguém. Calme. A questão também é, essa unidade, eu ia falar lá da independência geográfica. Qual é a melhor distância para você morar do seu pai, da sua mãe ou do seu sogro, da sua sogra? Qual é a melhor distância? A melhor distância é que uma distância tal que ela não precise chegar lá de chinelo, né? Ela levanta e já está lá de chinelo. Mas também uma distância não tão grande para que ela não precise chegar de mala. Então é uma distância que, por exemplo, ela sai daqui, vai lá, te visita, ela coloca a roupa, vai lá, te visita e depois volta para sua casa e acabou.
É melhor. É bom para os pais e é bom para você. É bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Nem chegar de... Já pensou? Chega lá, escuta vocês dois brigando, chega lá de camisola. O que está acontecendo aí? Está fazendo o que com a minha filha? Ou quando chega, já chega lá com 4, 5 malas, já despeja tudo. Eu vim passar uns 2, 3 meses aqui com vocês, porque é muito longe, então para compensar a viagem, eu vou ficar aqui uns 2, 3 meses. Então, a melhor distância é essa. Não precisa nem ir de mala, mas também não chega de chinelo lá. Outro aspecto do casamento dado por Deus, a intimidade. E diz assim, que os dois vão se unir, vão se colar, e os dois vão ser uma só carne. Então, a partir do momento que a pessoa casou com sexo oposto, tornou-se independente, ela tem a unidade, ela tem a intimidade, ela está, então, instituindo um casamento que deve ser o quê? Durável. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Quem tem o direito de separar o casal? Apenas Deus. De que forma que ele separa? Recolhendo um. Quando ele recolhe um, acabou. Aquela união que foi feita diante dele se encerrou. Se encerrou. Por isso, a gente tem que entender. O casamento, um homem une a sua mulher, deixa pai e mãe e tem a sua união, e essa união tem que ser durável. Agora a questão é, como é que nós vamos agir diante de tanta confusão que a gente está vendo em nossos dias? Então, alguns conselhos práticos para a gente aplicar esse texto. Primeiro, aplicação para os solteiros. Fernanda, Vitória, Maria, a galerinha toda aí, Betinho, Paulinho, Davi, como é que vocês vão agir de acordo com isso? Primeira coisa, vocês têm que entender, gente, pela seriedade que Deus trata o casamento, cuide muito da escolha que fará de seu cônjuge. Deus diz que ele abomina o divórcio. Portanto, vocês têm que entender, olha aqui, vocês têm que entender que você está na melhor situação possível, pois ainda tem liberdade de decidir se casará ou não, e com quem se casará. Fernanda pode decidir hoje, eu vou permanecer solteira, ou não, eu vou casar. Vitória, da mesma forma, pode falar, eu vou ficar solteira, ou eu vou casar. Maria está fugindo, mas ela também pode falar, eu vou ficar solteira, ou eu vou casar. Betinho, nossos irmãos ali do canto, hoje vocês se encontram na melhor situação possível. Vocês podem falar, eu não quero mais namorar. Eu decidi que eu vou me dedicar aos estudos e lá na frente eu vou casar. Mas quem já casou não tem essa liberdade. Hoje, a Vitória pode falar, eu não quero namorar mais com o João, eu vou namorar com o José. Eu não tenho nada a ver com o João, meu negócio é o José. Ela pode hoje. Por quê? Porque ela ainda não casou com o João. Então, os jovens, vocês têm que entender que a escolha que vocês têm para fazer é uma das escolhas mais sérias que vocês têm pela frente. Com quem eu vou me casar? E eu espero que cada um de vocês já esteja orando a respeito daquele ou daquela que Deus tem para vocês. Porque vocês podem falar, eu não quero fulano, eu não quero ciclano. Mesmo que o Paulão falar, você vai casar com Vitória, você vai casar com o Jackson Elson. Né? Por quê? Porque ele é rico. Ele fala, pai, mas eu não quero casar com ele. Porque antes acontecia isso, né? O pai falava, a filha tinha que casar, e casava na marra. Hoje, os homens entendem que o que tem que unir é o amor, mas só o amor não basta. Então, uma moça, ela quer estudar, ela tem planos de fazer faculdade, doutorado, o cara fica jogando videogame o dia inteiro. Você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar certo? O cara só quer jogar videogame, a menina está pensando em doutorar nos Estados Unidos, e o cara não sai do quarto. Não vai nem namorar porque está lá na competição de LOL. LOL, como é que é?
Você que fica ali jogando, como é que é? É LOL, como é que chama o negócio lá? Então, gente, então não é só o amor. Você tem que ver o amor sim vai ajudar, mas não vai ajudar quando você estiver passando fome e o cara lá no videogame. Não vai ajudar. Não vai ajudar quando você chegar em casa cansado do trabalho e a sua esposa estiver lá no Facebook o dia inteiro, sem comida e a casa tudo. Isso não vai, só o amor não vai resolver. Então nós temos que orar muito para saber quem é a pessoa e principalmente tem que ser, como Paulo fala lá aos Coríntios, que tem que ser alguém de Deus. Alguém que pertence ao Senhor. Não pode ser alguém que seja de outro lugar. Então vocês têm que escolher, mas escolher pessoas que temam a Deus e que sirvam a Deus com alegria. Enquanto está conseguindo controlar as paixões, tudo bem permanecer solteiro. Mas se estiver abrasando, melhor o quê? Casar. A grande dificuldade, por que antigamente os jovens casavam com 17, 18 anos e as moças casavam com 14, 15 anos? Por quê? Para evitar o pecado. Então, o sexo antes do casamento era pecado. Então, era um tabu tão grande. Então, mas era um tabu tão grande, eu estou falando assim, eles consideravam, hoje eles não consideram mais. É pecado perante Deus, mas a sociedade não considera mais. Eu não estou dizendo que não seja, mas eu estou dizendo, era um tabu tão grande que a pessoa, para não fazer o sexo, ela casava cedo. Hoje o cara quer fazer 2 faculdades, mestrado, quer alcançar a chefia lá na empresa para depois comprar a casa, comprar o carro, para depois pensar em casar. Por quê? Porque durante todo esse tempo ele já está fazendo sexo com a namorada e com outras parceiras. Porque se ele fosse virgem com 24 anos, ele já queria casar urgentemente. Mas como hoje o sexo é liberado, então a pessoa não casa. Por quê? Porque ela quer primeiro fazer a vida dela para depois casar. Então, tome cuidado. Se você não consegue se controlar, é melhor casar, mas casar com a pessoa correta. Tudo bem. E os casados? Como que vamos fazer com os casados? Primeiro, pela seriedade que Deus trata o casamento, cuide muito bem do seu cônjuge. Malaquias diz que Deus abomina o repúdio, abomina o divórcio. Então, você que já está casado, você tem que zelar para que você permaneça casado. Eu era feliz quando eu era solteiro e não sabia. Só que se você separar, você vai ver que você era mais feliz casado e não sabia. Longe da vontade de Deus, ninguém pode ser feliz. Então, o homem tem que cuidar bem da sua esposa, a esposa tem que cuidar bem do seu marido, mas hoje a onda assim, a gente não tem compatibilidade de gênio. Quem que inventou isso, essa história? Foi o diabo que inventou isso. Por quê? Porque tem um capítulo específico lá em Gálatas, capítulo 5, que fala a respeito do quê? Do fruto do Espírito. Se o meu gênio não combina com o seu, o que pode nos ajudar a conviver é o quê? É o fruto do Espírito Santo. Então essa história que, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo, é balela. O Espírito Santo pode transformar o fleumático, o sanguíneo, pode transformar qualquer um à imagem de Cristo, para que conviva bem com a sua esposa e conviva bem com o seu marido. Mas agora a onda a gente não combina, a gente não tem nada a ver. Ainda bem que vocês não têm nada a ver, é um homem e uma mulher, porque se fosse igualzinho, teria problema. Mas Deus, através da graça dele, quer unir um homem e uma mulher que sejam diferentes. Imagina, criações diferentes. Vieram de famílias diferentes, estudaram coisas diferentes, cresceram com costumes diferentes. E agora os dois têm que se unir, e agora, meu pai, a minha mãe fazia o prato e levava para ele lá na cama ou no sofá. Mas na minha casa, o meu pai fazia o prato e levava para minha mãe. E aí, como que nós vamos fazer agora? Entendeu? Então,
A questão é, os dois vão ter que aprender e descobrir como que vai ser a casa deles. Não precisa ser igual a dos outros. Então, nós devemos entender que temos que cuidar bem dos nossos cônjuges. E a gente tem que entender, as consequências e desdobramentos de um divórcio são imensuráveis e irreparáveis. Gente, um casal recasado, eles podem viver bem? O que vocês acham? Podem. Mas não viveriam tão bem quanto se não fosse. Sabe por quê? Porque a grande questão é assim, não existe ex-pai. Existe ex-pai? Existe ex-pai? Não. Você divorciou, você vai continuar sendo pai. Então, os filhos que você teve com a outra esposa vão continuar na sua vida e por algum motivo você ainda vai ter contato com a ex-esposa. E você já sabe como que é ex-esposa com a esposa atual. Ou ex-marido com o marido atual. Já pensou como é que é Natal e Ano Novo? Já pensou como é que seria uma festa de Natal, Ano Novo? O seu filho um ano passa com você, um ano passa com a mãe. Nunca pode estar todo mundo junto. Por quê? Porque não tem como juntar todo mundo. Falava com uma pessoa essa semana a respeito, já aconteceu isso. A festa de um dos filhos estava lá, a ex, a atual e os filhos, tudo ali. Imagina entre a cruz e o punhal. Imagina. Então, você que é casado, você viverá muito melhor resolvendo os problemas e convivendo, aprendendo a conviver com a sua esposa, do que se você divorciar achando que você vai encontrar aquela agora sim. Mas vai ser questão de tempo que você perceber que aquela é igual ou pior do que a outra. Porque o problema talvez não seja ela, seja você mesmo. Então, os casados têm que tomar cuidado e cuidar muito bem dos seus cônjuges. E os recasados? A gente sabe que a Bíblia fala que é uma situação difícil, não é o ideal, mas tem decisões que você toma na sua vida que não tem mais volta. Não tem mais como. Não tem mais como zerar, sabe? Passar uma borracha, apagar todo o seu passado e começar do zero de novo. Infelizmente, a pessoa que está recasada, ela tem que tomar consciência de que ela tomou decisões no passado e que essas decisões vão acompanhá-la até o fim da vida. E ela tem que entender que tem coisas que não tem como mudar, não tem como voltar. Não tem como voltar. Por isso, eu entendo que o melhor seria, as consequências do desdobramento são imagináveis, que estão enfrentando no novo relacionamento, devem servir como testemunho para aqueles que pretendem divorciar ou mesmo aqueles que pretendem recasar. Talvez alguém que é divorciado e recasado diga assim, eu sou inútil, eu não sirvo para fazer nada. Serve sim. Serve para quando você vê um jovem, para você chegar para ele e falar, case bem. É melhor você largar agora do seu namorado, da sua namorada, do que daqui a 2, 3 anos você ver que era errado, porque você vai ficar na mesma situação que eu estou, e eu enfrento desdobramentos que eu não gostaria de tê-los. Então hoje você está na melhor posição, não case. Então, aquele que já está na situação serve de exemplo não para incentivar, mas para talvez evitar que algum jovem esteja na mesma situação daqui a alguns anos. Talvez alguém que está recasado e reconhecendo as dificuldades que enfrenta, pode chegar para um casal que está pensando em divorciar e falar, não faça isso. Que você vai ver que daqui a um tempo você vai querer casar de novo e as circunstâncias se repetem. Não tem nada de novo, elas se repetem. Você vai achar que agora eu vou encontrar mulher. Não, mulher é mulher, homem é homem. As mesmas dificuldades que eu enfrentava no outro, eu enfrento agora, e se eu largar, eu vou enfrentar do mesmo jeito. Então, procure a graça de Deus, tente se acertar e aprenda a conviver. Então, talvez você diga, eu sou inútil. Não, não é inútil. Você pode abrir olhos de outros
Mostrando, não que eu me casei, recasei e estou vivendo bem. Não, mostrando o lado difícil também. Que não é mil maravilhas, tem as situações difíceis. E você pode ajudar pessoas a abrir o olho e enxergar dificuldades. Eu vejo que grande dificuldade de irmãos que são recasados e que têm filhos com outra esposa, a grande dificuldade que tem em poder, talvez assim, pagar uma faculdade para um filho, aí a esposa atual fica meio que assim, aí começa aquela competição, sabe? Então fica algo horrível. E não tem mais como voltar atrás. Por isso, temos que prestar muita atenção nas decisões que nós tomamos. Cuidado, porque a cada relacionamento desfeito é mais fácil desfazer o próximo. Vede aí, Fábio Júnior, Gretchen, 4, 5, 6, 10, 11, 12, vira descartável, É muito mais fácil desfazer o próximo, o outro é mais fácil ainda, o outro mais fácil ainda, vira descartável. Os dois que eu mais conheço é Fábio Júnior e Gretchen, né? Que fica 3, 4 meses e já troca, né? Agora achei o homem da minha vida. Dá 3 meses, já apanhou do cara e já está largando. Agora achei a mulher da minha vida. Dá 1 mês, já arranjou a outra mulher da vida dele. 14 mulheres. O que é isso? Portanto, devemos tomar cuidado. Mas a situação mais difícil é a de quem? Para os divorciados, que não recasaram. Por quê? Porque somos carne. Somos carne. Quem já foi casado, e ainda quem não foi, também tem o desejo de ter uma mulher, ou tem o desejo de ter um homem. E quando a gente olha para a situação de alguns irmãos, eu sei que é difícil. Aí as pessoas falam, mas você é casado, é fácil você dar esse conselho. Mas aí que a gente tem que entender aonde que entra a graça de Deus. Então, a pessoa que é divorciada, ela tem que entender que ela nunca mais será como o primeiro. As comparações são inevitáveis e jamais você será solteiro novamente para estar livre, exceto se a outra pessoa morrer. Exceto se a outra pessoa. Aí vão cessar algumas das dificuldades, mas se você tiver filho, ainda vão continuar. Se você tem filho com as duas, mesmo que a outra morra ou que o outro morra, você ainda vai continuar tendo dificuldades. Então, o que diz Jesus ali no Evangelho de Mateus 19? Disse assim, disseram-lhe os discípulos. Tá? Ele falou a respeito do divórcio e de recasamento, que o casamento era uma vez só, e se houver o divórcio, a pessoa não deveria recasar. E aí os discípulos, em casa, conversando com ele, perguntou, se é assim a condição, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Né? Se você casou, não pode separar. E se separar não pode mais casar, então é melhor o quê? É melhor não casar. Os discípulos falaram para Jesus. E Jesus disse, ele porém lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Se você falar para alguém que está divorciado, que sente solidão, que sente a necessidade de estar com uma outra pessoa, se você falar para ele, a pessoa vai brigar com você. Falar, você não está na minha condição. Realmente, eu não estou. Mas a gente tem que entender que quem disse essas coisas foi alguém que criou você. Não é o pastor quem está dizendo, é o próprio Senhor Jesus que te criou. E está dizendo, se você quer obedecer a Deus, Ele vai te dar essa capacidade de você permanecer solteiro e feliz. E diz assim, porque, aí ele está falando dos eunucos, né? Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. O que é um eunuco? Eunuco eram homens que cuidavam dos haréns dos reis. Então tinha um rei, ele tinha várias mulheres,
Então quem que ele vai colocar para cuidar das mulheres dele? Não vai colocar um homem, que o homem vai fazer a festa lá com as mulheres dele. Então ele colocava um eunuco. O eunuco, muitas vezes, ele era capado, né? A palavra no português. Ele era castrado, para que não pudesse fazer mal para as mulheres dele. E aí Jesus está falando, há alguns que nasceram eunucos, já nasceram sem a capacidade de reprodutora. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Ou seja, os homens, para olhar o harém deles, fizeram isso. Mas há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Ele está dizendo, se você entende que o reino de Deus é importante para você, não se envolva novamente no matrimônio enquanto o seu outro cônjuge estiver vivo. É isso que ele está dizendo. Ah, mas como? Ele está falando, torne-se um eunuco por causa do reino de Deus. Permaneça sem sexo. A grande questão, parece, do casamento gira em torno de sexo. Infelizmente. Então ele está falando, permaneça eunuco. Permaneça eunuco. E se você entender que essa é a vontade de Deus para você, você que está divorciado, mas que sente a falta de um companheiro, de uma companheira, mas você está disposto a obedecer a Deus, eu creio que a graça dele vai ser tão abundante sobre a sua vida, a ponto de ele tomar o seu coração e ajudar você a superar essa dificuldade. E você será muito mais feliz se submetendo à orientação dele do que casando 2, 3, 4, 5, 6, 14 vezes. A graça de Deus, o mesmo Deus que te criou, está pedindo para que você permaneça dessa forma, que ele vai cuidar de você. Mas quando é possível cuidar disso? Primeiro, quando eu creio que a palavra dele, ainda que não popular em nossos dias, continua sendo a verdade. E quando eu creio que ela continua sendo a verdade, e eu quero me dispor a obedecer, ele me capacita a obedecer. Filipenses 2 diz assim, que é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Deus pode te dar a vontade e a capacidade para obedecer a ele. Então, tudo isso é visando o quê? Ah, Deus é ruim, ele é um estraga-prazer. Ele nos dá desejos e depois impede a gente de supri-los. Não, não é isso. Converse com alguém recasado que é consciente. Pergunte para ele, meu irmão, eu estou divorciado, eu estou pensando em encontrar uma nova pessoa e me casar. Qual é o conselho que você me dá? Pergunta para alguém que já passou por 2, 3 casamentos, pergunta o que ele vai te dizer. Mas eu estou dizendo, alguém que seja crente, não vai perguntar para o Fábio Júnior. Não vai perguntar para o Fábio Júnior, vai perguntar para a Gretchen. Pergunta para alguém que já foi alcançado pelo Senhor Jesus, que já se arrependeu do que fez e que se hoje tivesse a oportunidade, não teria largado da primeira esposa ou do primeiro marido. Pergunta para essas pessoas e elas vão te dizer se vale a pena. Portanto, a palavra de Deus, lembra, Jesus não usou o contexto. Ah, Moisés deu a permissão para dar carta. Mas Jesus falou, mas no começo não foi assim. No começo Deus fez assim, assim, assim. Portanto, o que Deus fez, o homem não pode desfazer. Um decreto que os homens fazem não pode romper um decreto que Deus fez. E lógico, se você obedecer a Deus, porque o que a gente pensa que vai acontecer se eu encontrar a pessoa ideal? O que eu penso? Que eu vou ser feliz. A minha infelicidade é porque eu não tenho a pessoa ideal do meu lado. Mas tem alguém mais ideal do que o próprio Senhor Jesus? Tem? Só que a gente não acredita que Ele é capaz de consolar, que Ele é capaz de confortar, que Ele é capaz de trazer paz, que Ele é capaz de trazer alegria. A gente acredita que uma pessoa de carne e osso é muito mais capaz de nos dar alegria do que o nosso Criador. Por isso que às vezes eu quero uma outra pessoa e não
me sujeitar à vontade de Deus. Deus pode cuidar do seu coração. Não existe nada que ele tenha pedido aqui nas Escrituras que ele mesmo não quer capacitar a mim e a você a cumprir. Não existe nada. E não existe nada que ele pediu aqui nas Escrituras que ele mesmo não tenha feito. Jesus, ele viveu aqui 33 anos e não teve relacionamento com nenhuma mulher, relacionamento sexual. É possível. É possível. A alegria dele, a comida dele era o quê? Fazer a vontade do Pai. E quando eu e você estamos dispostos a fazer a vontade do Pai, ele nos capacita a cumprir essa vontade. Portanto, eu creio que esse texto ele pode ensinar todos nós. Os jovens que ainda vão escolher alguém. Os casados que já escolheram e agora têm que zelar pela escolha que fizeram. Aqueles que casaram, divorciaram, recasaram e agora descobriram, talvez você tenha descoberto hoje que você não poderia ter recasado, mas talvez você já entendeu que não poderia, já pediu perdão a Deus, mas não tem como zerar e voltar atrás. Não tem como. Permaneça, zele pelo relacionamento que você tem hoje. Porque, com certeza, se você romper esse novo relacionamento, é questão de tempo para você entrar no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Então, zele pelo relacionamento. Peça perdão a Deus. Deus, eu não sabia, eu fiz errado, me perdoa. Mas a partir de hoje, me dê força para eu amar essa mulher, me dê força para eu amar esse homem e permanecer. E você que está divorciado, você pode desfrutar da graça de Deus, que é abundante para confortar e consolar o seu coração. Você vai ter menos problema permanecendo sozinho do que encontrando outro alguém. Você pode falar, mas eu tenho solidão, eu tenho necessidade de alguém. Mas se você desenvolver o seu relacionamento com Jesus, Ele pode suprir tudo isso que você precisa. A graça dele é abundante. Mas cada escolha que eu faço, cada escolha que você faz, tem desdobramentos que nós não temos como nos livrar. A gente pode escolher a decisão. O que a gente não pode escolher são as consequências. Por isso que Deus já nos alerta antes da gente fazer. Para que depois a gente possa correr para Ele e encontrar o consolo e o conforto. Portanto, queria encerrar novamente dizendo, toda e qualquer inconformidade com a palavra de Deus não traz. Traz consigo consequências e desdobramentos para uma vida, uma família, uma igreja ou mesmo uma nação. Não importa a decisão que eu tome, ela vai ter desdobramento. Só que se você tomou a decisão, muitas delas... Comprei um carro errado, o motor estava fundindo. E aí? Eu posso vender e comprar um outro carro, resolver o problema. Meu carro vai estar andando. Mas um divórcio e um recasamento... não. Agora eu entendi. Agora eu tenho que voltar para a minha primeira esposa. Praticamente impossível. Então tem coisas que eu vou ter que conviver o resto da vida. O pior não é isso. O pior são pessoas nos acusando, pessoas apontando o dedo, pessoas falando mal da gente. E isso são todas, infelizmente, consequências. Não deve ser assim. Né? Nós devemos tratar com amor toda e qualquer pessoa. Mas, infelizmente, tem alguns que, não compreendendo, coloca o dedo e fica cutucando. A Bíblia fala claramente que só tem um pecado que não é perdoado. Qual que é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus perdoa aqueles que recasaram na ignorância e a que agora entenderam. Ele perdoa. Mas o que ele não apaga são as consequências. Você vai continuar tendo uma ex-esposa. E vai continuar tendo um ex-marido. Você vai continuar tendo que ter um jogo de cintura para se relacionar com seus filhos e com seus... Não tem jeito. E isso, às vezes, dá desgaste. Muito maior do que se você tivesse ficado com a primeira esposa. Muito maior.
Portanto, vamos clamar a Deus que abençoe a nossa igreja, as nossas famílias. Por quê? Porque é difícil. Eu vejo a luta de algumas irmãs com os maridos, mas seria muito pior se elas desistissem deles. Porque também Paulo fala, os filhos são santificados pela mulher que é crente, ou pelo marido que é crente. Então, largar de um marido porque ele tem seus problemas é uma grande oportunidade de testemunhar. Eu só não largo de você por causa do meu Senhor. Porque se não fosse a graça de Jesus, eu já teria mandado você passear. E talvez um dia ele se converta. Lembra que eu não sei se eu mandei para vocês, eu mandei para algumas pessoas, porque eu falei, não sei como é que a pessoa vai entender, então depois vai ficar brava comigo, um vídeo que falava da mulher que ganhou o marido. Ela chegou, e é um áudio real, vou ver se eu acho aqui, depois quem quiser eu encaminho. O pastor contando que a mulher fez um pacto com Deus. Deus, 30 dias para o Senhor converter o meu marido. Eu não vou mais falar nada, vou ficar muda, vou obedecer, não vou questionar, não vou fazer nada. 30 dias, se o senhor converter meu marido. Passou 30 dias, o marido foi para a igreja. Ela, você vai? Vou para a igreja. Chegou lá, no final eu quero falar com o senhor. Ela falou, glória a Deus. Aí entrou no gabinete, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí ela falou, oh Deus, o senhor é maravilhoso. Mas pastor, mas o que é que levou você a querer entregar a vida para Jesus? Eu não acreditava em Deus, mas se esse Deus fez a minha esposa ficar calada 30 dias, então é porque Ele existe mesmo. Então, às vezes, a gente quer converter a pessoa e briga. Não funciona. E Pedro, né, 1 Pedro, acho que 3,7 diz que os maridos podem ser ganhos pela conduta da esposa, sem palavra alguma. É interessante porque Paulo fala sem palavra alguma, Pedro, né? Apenas pela conduta. Apenas pela conduta. Então, se você já está num relacionamento difícil, permaneça em Deus. Deus é capaz de transformar o seu relacionamento para a glória dele.